foi arremessado fora daquele carro. Ele caiu debruçado no asfalto. Eu via que a alma saía do corpo dele. Ficava de pé, coçando a cabeça e olhando para o corpo físico no chão. O anjo disse para mim: olha o que acontece com uma alma que não recebe a salvação. Abriu um buraco negro do vácuo, do nada. Saiu uma nuvem negra, tomou forma de um demônio e pegou ele pelas costas. Quando ele se virou, aquela alma se virou, viu aquele demônio atemorizada, gritava por socorro. E aquele demônio saía arrastando ela pelo cabelo. Entrou dentro daquele buraco. Aí o anjo disse assim: eu vou te mostrar para onde você estava indo. Estou resumindo, pastor, para que dê tempo. Vou mostrar para onde você estava indo. Descemos por um túnel. E quando nós tocamos ao final deste túnel, parecia eterno. Mas a velocidade que o anjo descia era como de um relâmpago que explode no céu. Descemos. E ali, pastor, ali entra aonde é muito importante. Quando entramos por aquele portão, já podia sentir o cheiro de um enxofre. Gritos de lamento. Eu nunca vi uma igreja clamar tanto quanto o inferno clama. Nunca vi tanta petição de misericórdia quando eu vi naquele lugar. Porque era um grito misturado de medo, de dor, sofrimento e de arrependimento. Tudo misturado. E esses gritos que eu ouvia ao entrar este portão dizia assim: por que eu não ouvi os pastores? Por que eu não andei na ordem e na decência como a Bíblia dizia? Esses eram os lamentos. Mas dizia assim: misericórdia, Senhor. Oh Deus, misericórdia da minha alma. Dá mais uma oportunidade. Só que quando eu ouvia esses gritos de lamento, eu também ouvia gargalhadas que dizia: o homem de branco não está mais ouvindo vocês. Vocês tiveram o tempo de vocês. E quando o anjo entrou comigo, a primeira coisa que eu vi, pastor, e eu fiquei aterrorizado, eu via pastores, porque estava como pastores, com as línguas para o lado de fora. Eu perguntei para o anjo: quem são esses? Ele disse para mim: esses são os pastores com línguas mentirosas, enganadores, que alterava a sã doutrina, a libertinagem que eles pregavam, a língua comprida. E quando o anjo falou isso para mim, aqueles demônios vinham, seguravam na cabeça e puxava a língua e soltava. Esses homens apavorizados e atemorizados choravam pedindo misericórdia. Por que eu fraudei o evangelho? Por que eu não preguei a verdade? E aqueles demônios riam deles. Eles apanhavam daqueles demônios. As unhas daqueles demônios atravessavam o corpo deles e puxavam. Arrastavam eles. Riam deles. Eu via irmãos com os cabelos cortados no inferno. O incrível que eu via é que aqueles cabelos pegavam fogo. Ia derretendo a cabeça. E eu disse: quem são essas? Essas são as que conheciam a minha verdade.
e negaram por causa da vaidade. Preferiram viver na vaidade. Elas pegavam, choravam, elas se atemorizavam. Mas o que mais me doía ver ali naquela região do inferno era o pai apontando o dedo para filho sofrendo. Era filho apontando o dedo para o pai, dizendo: pai, tu era pastor, por que tu não ensinou o caminho que eu devia andar? O Senhor me trouxe para o inferno, a condenação. O que eu mais vi no inferno é um condenando o outro. Era a esposa com a família inteira no inferno, nos lamentos. Nesta região que eu via, era uma região de crentes que conheceu o Evangelho. Era exclusivo isso, e demônios terríveis, principados, demônios de mais de 4 metros de altura atemorizavam essas vidas 24 horas. Pastores que falou que podia tomar cerveja, que podia pintar o cabelo, que podia cortar o cabelo, que podia andar de short, de calça, os irmãos ficar sem camisa, jogar bola. A doutrina que eles ensinavam ao contrário da santidade. O anjo falou assim para mim: esses aí são os falsos mestres que estão fraudando o Evangelho, querem moldar o Evangelho à maneira deles viver. Agora estão aí. Só que ele me levou, pastor Júlio, me levou para uma parte onde eu vi um grande abismo. E nesse abismo eu via pessoas sofrendo mais ainda. Demônios terríveis atormentavam aquelas pessoas. O abismo no inferno era como um poço sem fim. Essas pessoas iam descendo e aqueles demônios enfiavam as garras e jogavam elas, e elas gritavam: misericórdia da minha alma. Por que eu não segui a Cristo? Por que eu não renunciei os meus desejos, as minhas vontades de carne? Agora estou aqui. Eram os lamentos, choro, grandes e pequenos. Essas pessoas, o lamento delas era o arrependimento de não ter guardado a fé, combater o bom combate e completar a carreira no verdadeiro Evangelho. Era de arrependimento. O que mais castigava elas era o arrependimento que elas sentiam. O anjo disse para mim que muitos pastores não pregam mais. Ele me abriu uma porta, e nesta porta tinha uma penteadeira enorme. Ela tinha uma porta, e nesta porta, nesta penteadeira, muitas portas nessa penteadeira, havia uma mulher de carmesim sentada, vestida nela. E ela se levantou. Quando ela se levantou, vou falar, tá, pastor Júlio? Bem declarado. Havia silicone nos seus seios. O vestido era como um vestido de gala. Como é dessas de Hollywood, sabe? Quando as pessoas vão para receber um Oscar, as mulheres, mais ou menos daqueles estilos. A fenda aberta, mostrando partes dos seios dela, só tampava a orelha, só o bico. A cintura dela era finíssima. Tinha como se fosse uma mola na cintura e um quadril enorme. Deixei isso bem claro. Qualquer homem que visse ela, qualquer um, se não vigiasse, caía. De tão formosa que ela era. Neste lugar, quando eu vi ela, eu me lembrei do que está escrito em Apocalipse, do que João viu.